queria dizer que nós estamos num momento em que há uma ciclotimia muito grande, uma falta de visão de algumas pessoas que não conseguem perceber que a causa da crise econômica não é o isolamento social, mas sim o próprio vírus. O vírus é que está causando essa crise econômica. E também essa crise econômica que veio desnudar um modelo que precisa ser implodido. Um modelo de informalidade no trabalho, um modelo de uma escravidão moderna que a gente está vivendo. E também lamentar a falta de articulação política, porque essa crise econômica é também causada pela ausência de articulação política, já que nós estamos vendo que os recursos eles estão disponíveis, mas não chegam como deveria. Eu trago aqui alguns questionamentos também do nobre amigo, colega deputado Glaicon Franco, que muito contribuiu na construção de algumas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta de uma forma geral e depois uma outra pergunta específica para os nossos convidados. De uma forma geral, para os três professores, queria que os três respondessem a esse questionamento. No ano passado, nós tivemos aproximadamente 6 mil bolsas que foram cortadas da CAPES, 84 mil bolsas que foram cortadas do CNPq, e também um desmonte muito grande em relação à questão da pesquisa no Brasil, um desmonte da produção científica brasileira. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí a nossa FAPEMIG, cada vez mais sucateada, onde apenas 20% do orçamento foi cumprido no estado de Minas Gerais. Como que esse desmonte da pesquisa científica tem se refletido nesse momento de crise sanitária que nós estamos vivendo? A pergunta aqui do Dr. Glaicon Franco, que eu complemento para a Daniela de Brito, que já teve aí a oportunidade de ser assessora de planejamento do governo de Minas Gerais, então tem uma expertise também na área da gestão pública, Daniela. Como você tem visto essas políticas adotadas em relação a financiamentos disponibilizados para micro, pequenas e médias empresas no estado de Minas Gerais? Particularmente vejo que acordaram muito tarde para isso, inclusive ontem nós vimos que uma das questões mais importantes, que era aquela carência de 8 meses, foi vetada pelo presidente da República. E uma pergunta importante, Dr. Glaicon Franco, complementando aqui, quais as dificuldades que o setor tem enfrentado e como que a Assembleia Legislativa ela pode contribuir nesse momento no processo até de desburocratização em relação a essa ajuda às micro e pequenas empresas. Do Dr. Rômulo Paes, da Fiocruz, na figura do Dr. Rômulo, eu quero saudar todos os cientistas, todos aqueles que, como eu, são apaixonados pelo SUS e também pela ciência. A gente percebe, Dr. Rômulo, como que é importante nesse momento as instituições públicas, o fortalecimento do Estado. Cada dia nós percebemos que o Estado ele se torna mais importante em prover as pessoas mais pobres, mais vulneráveis com as suas necessidades mais básicas. Por isso, a ciência tem um papel importantíssimo, relevantíssimo nesse momento. Na figura do senhor, eu quero saudar, então, todos os nossos cientistas. Como o senhor é um epidemiologista, PhD em epidemiologia, já inclusive exercendo funções importantes nessa área, como o senhor tem visto as informações que têm sido divulgadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais? Na sua opinião, existe de fato uma subnotificação? E se existe essa subnotificação, como que nós podemos mudar essa situação para até que se tome medidas mais seguras aqui no estado de Minas Gerais, principalmente? O senhor avalia que os testes rápidos disponíveis no mercado são eficazes para uma testagem segura? Também, mais uma vez, agradeço a contribuição do Dr. Glaicon Franco nessas perguntas. Para o Dr. Unai Tupinambás, prezado Dr. Unai, a condição de infectologista
e também um especialista em medicina tropical, uma brilhante trajetória profissional, vasta experiência na área, considerando os índices relativamente baixos de contaminação e óbitos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde em relação a outros estados da federação, e os brilhantes estudos que foram divulgados pela UFMG, considerado de longe os melhores do Brasil, informando que podemos ter 16 vezes o número de casos considerados hoje, e ainda os estudos feitos pelo professor Leonardo Ribeiro, também da UFMG, pelo professor Américo Tristão, do Departamento de Física da UFOP, que apontam que no Brasil já tem um baixo índice de testagem em relação a outros países, podemos afirmar que temos dados suficientemente sólidos para estabelecer políticas públicas de flexibilização do isolamento social. O senhor já discorreu sobre isso, mas eu queria que o senhor se aprofundasse também, porque eu trago uma preocupação, depois até o professor Sérgio Henrique pode falar disso. Aqui no sul de Minas, a flexibilização já aconteceu, até porque houve uma transferência de responsabilidade do governo do estado para os prefeitos, que pressionados aí pelos comerciantes e afins, fizeram essa flexibilização no momento em que o frio chega e no momento em que São Paulo, professor Sérgio, decreta um feriado. Eu acabei de receber aqui, senhor presidente, o pessoal de Poços de Caldas apavorado, porque está todo mundo indo para Poços de Caldas. Passar o feriado, os paulistas passando o feriado aqui em Minas Gerais. Não seria a hora de fechar também as nossas fronteiras com São Paulo, professor Sérgio? Depois o senhor me responde. E ainda para o professor Unai, na sua visão, quando que de fato acontecerá o pico, que ele tem sido transferido constantemente? E, finalmente, a última pergunta para o doutor Sérgio, já fiz algumas, abrindo um parênteses aí. As medidas de barreiras sanitárias, professor Sérgio, adotadas por outros estados da federação, não poderiam ser indicadas também para Minas Gerais? Em que momento isso seria recomendado? Sou Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Obrigado pelas perguntas, Cleiton. Foram muito interessantes. Vou responder só uma parte delas, porque foram muitas e o professor Rômulo já fez algumas. Primeiramente, sobre o desmonte da pesquisa, esse elemento é muito importante. Nós temos sofrido nos institutos federais, desde o ano passado, um corte de verbas muito grande, que levou, inclusive, a gente ter, por exemplo, no campus de Poços de Caldas, uma redução de 40% nos nossos recursos orçamentários, no qual nós tivemos que escolher que alunos que teriam as bolsas internas, que alunos que teriam assistência estudantil, o que levou, inclusive, ao abandono de vários alunos do próprio curso, sem condições de se manter. E isso é interessante porque, veja, mesmo diante dessa desestruturação, que vem anteriormente já diante de uma espécie de desestruturação, inclusive das cadeias produtivas, da pesquisa do Brasil, exatamente mesmo diante dessa desestruturação, nós tivemos as universidades assumindo a linha de frente dos estudos, das pesquisas, e isso nos mostra, inclusive, a importância que tem essas instituições para a nação brasileira, a importância que tem isso para a sociedade como um todo. Então, Cleiton, eu acho importante levantar esse elemento para que a gente possa, no final dessa pandemia, poder voltar a ter uma articulação entre a ciência e entre as políticas públicas, porque agora nós estamos no momento de resolver o problema, né? Mas que depois a gente possa trazer essa reflexão dessa importância que tem sido muito importante, muito salutar para a sociedade. Com relação aos fechamentos de fronteira, eu acho que tem uma questão que é o seguinte: nós temos que ter uma estratégia de guerra mesmo, a ideia é essa. A ideia é cravar trincheiras do qual a gente possa ficar nelas até a pandemia passar. Essa é a ideia. Porque se a gente sai da trincheira agora, e a gente pode sofrer tiros. Isso que não pode acontecer. Só que daí nós temos um problema da autonomia municipal. Porque, vejam, nós temos uma autonomia política municipal, mas não há autonomia financeira. O financiamento das próprias empresas que estão nos municípios e da população mais carente, ela vem do nível federal. E aí, no município, o prefeito ele fica muito mais suscetível à pressão dos empresários da cidade, que obviamente querem que volte o comércio.
Então, esse elemento é um elemento difícil de lidar. No sul de Minas, como você bem disse, a gente teve uma abertura enorme nas outras 2 semanas. Qual o resultado disso? Em Poços de Caldas, por exemplo, nós tínhamos até antes de ontem 4 internações em leito de UTI devido à Covid. Agora nós temos 11. De antes de ontem para a cidade é de ontem, nós temos 11. Quantos leitos nós temos na cidade? 47 e 30 públicos. Então, esse elemento de mudança de um dia para o outro, vamos ver como termina o dia de hoje, já é preocupante, sendo que a gente adotou aqui em Poços uma abertura gradual. Então, o que nós temos que fazer agora? O principal, ter uma estratégia, seja uma estratégia inteligente e de otimização. Qual é ela, na nossa opinião? Você ter um controle de barreiras sanitárias nos maiores fluxos, porque lá a gente pega do começo a difusão antes do contágio. Não vale a pena você ter uma medida apenas de bloquear a entrada, porque se a gente bloqueia a entrada, você cria mais pressão ainda na prefeitura. A bloqueia não entra ninguém. Isso dura quanto? 5 dias, 1 semana? Logo o prefeito tem que voltar atrás. Então o que a gente tem que ter? Um acompanhamento de postos de controle, onde a pessoa seja testada, mesmo que seja de uma forma ainda muito precária dos testes rápidos, mas é o que a gente tem, alguns, como o professor Romulo falou, tem uma polêmica sobre isso, mas fazer o teste, encaminhar para o hospital, ou seja, dar um prosseguimento do tratamento. Outra coisa importante, dentro disso que foi perguntado, é o seguinte: como a doença agora ela está vindo para cidades menores e pequenas, existe uma série de populações que são desassistidas e que, quando o vírus entra nessas populações, ele causa um maior estrago. Estou falando de populações, por exemplo, como os quilombolas e as populações indígenas. Esse tipo de população, elas estão nesses municípios pequenos, onde a doença ela tem evoluído agora que ela está chegando. Então, esse é um elemento também fundamental dessas políticas de articulação que devem ter, porque são populações que geralmente já são desassistidas do serviço público e, quando a doença chega lá, é mais difícil de conter. É mais difícil de conter. Então, uma das coisas que a gente precisa, Cleiton, e a gente conta aqui por parte dos institutos da universidade com vocês para isso, é que os municípios divulguem os dados em tempo real e no mais possível elemento de profundidade. Por exemplo, não dá para se pensar em abrir uma cidade se a gente não sabe em que lugares que estão sendo os casos, em que lugares que estão sendo as mortes, porque isso ajuda a gente ter um controle e uma organização territorial da abertura, onde tem que ser o controle, quais hospitais são mais afetados. E, por fim, a questão econômica, ela é fundamental, porque agora exige uma criatividade, inclusive dos empresários, que deviam tomar parte nesse novo momento. Nós demandamos dos empresários nesse momento? Por exemplo, que readaptem suas cadeias produtivas para serviços hospitalares, serviços médicos. Então, ao invés da gente pensar apenas em reabrir o comércio, que tipo de comércio, que tipo de indústria que a gente tem que ter para esse momento tão difícil. Porque não há coisa pior para a economia do que as pessoas morrendo nas calçadas. Isso que é o grande problema econômico nosso. O problema econômico, ele é humano. Se a gente não tratar da doença agora, depois vai ser mais difícil de sair, porque vem a primeira, a segunda onda e a gente continua despreparado, tá? Muito obrigado, é isso, por enquanto, fico à disposição. Vamos ouvir agora a Daniela de Brito Pereira, que é a gerente de estudos econômicos da FIENG, para os esclarecimentos. Deputado Cleiton, você perguntou sobre o financiamento para micro e pequenas empresas, né? Além de ter servido ao governo de Minas como assessora de planejamento, eu também fui gestora de finanças em instituição financeira. E na minha gerência hoje na FIENG, nós também temos um núcleo que dá apoio às empresas ao acesso ao crédito. Nós somos, há mais de 18 anos, posto de atendimento de informação do BNDES aqui em Minas, correspondente bancário do BDMG e também correspondente bancário do Cicobi Cred FIENG, que é a cooperativa do sistema FIENG. Então, nós estamos muito próximos das dificuldades, né, das empresas nesse momento e eu acho que todas as vezes que nós
tentamos informar as empresas sobre essa dificuldade, nós temos sido bem-sucedidos ao explicar primeiro o negócio da instituição financeira, dos bancos, porque já há uma percepção de que os bancos têm lucros exorbitantes, é o momento de dar dinheiro para as empresas, para salvar as empresas, e não é assim que funciona. Então, rapidamente, de forma bem didática, o negócio de uma instituição financeira é comprar e vender dinheiro. Ela compra dinheiro daqueles doadores de recursos, quem tem poupança, ou então dos seus acionistas. Ambos são investidores e exigem uma remuneração para deixar o seu dinheiro ali no banco. Esses recursos dos doadores, que a gente chama de ponta doadora, essa captação que os bancos fazem, é o recurso que os bancos usam para emprestar. E ele empresta com uma taxa superior a que ele tem que remunerar ou os seus acionistas ou quem está investindo no banco. Então, o senhor, por exemplo, para colocar o seu dinheiro numa instituição financeira que não tem uma classificação de risco boa, não é conhecida, que você tem uma percepção de risco, vai exigir um prêmio maior para deixar o seu dinheiro, não vai querer um investimento com uma taxa de 1%, que é a mesma que você teria num Banco do Brasil, por exemplo. Então, essa questão do risco, ela tem que ficar clara para o tomador de recurso, porque diante de uma crise econômica, de uma recessão contratada, a percepção de risco dos bancos aumentou muito. Então, essa percepção de risco ela é transferida para a taxa de juros. Os juros estão mais altos, as taxas estão mais elevadas, as condições de crédito são piores. Os bancos também, diante dessa percepção aumentada de risco, não estão estendendo os prazos de pagamento, é outra realidade. E agora, do ponto de vista econômico, tirando a questão específica das finanças da instituição financeira, sobre a ótica do banco, de quem empresta dinheiro, a gente ainda convive com uma outra situação. Economicamente, a demanda por crédito ela aumentou e a oferta permaneceu quase que inalterada. Não, mentira, porque o Banco Central imediatamente tomou medidas no sentido de aumentar a liquidez, reduzindo depósitos compulsórios, ou seja, aquele montante de depósitos que são feitos nos bancos que tem que ficar no Banco Central, então ele liberou isso para que essa oferta de crédito pudesse ocorrer, flexibilizou algumas medidas de provisionamento de risco de crédito e, com isso, menos provisionamento significa mais recurso para os bancos emprestarem, mas ainda assim essa relação de oferta e demanda de crédito está desequilibrada e todas as vezes em que a demanda é maior do que a oferta, a taxa de juros também sobe. Então, essa é a lógica econômica da taxa de juros. E por último, a lógica do que? Quanto maior a necessidade de financiamento público, quanto maior o déficit público, e o déficit público sendo financiado através de emissão de dívida, menos interessante será para o banco emprestar para uma empresa A ou B, tomando o risco de uma empresa A ou B numa situação tão crítica como essa, e se ele tem a oportunidade de emprestar para o governo federal. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, porque significa que quanto maior a dívida pública e a necessidade de financiamento, maior tende a ser a taxa de juros no Brasil. Então, isso tem um efeito deletério para a economia. Isso tudo posto, deputado, falando agora sobre a realidade. Quem já tinha crédito, continua tendo crédito em condições um pouco menos favoráveis, como eu expliquei. E quem não tinha crédito, agora tem mais dificuldade ainda. Essa é uma realidade, porque a percepção de risco aumentou muito. E as empresas micro e pequenas já eram esse grupo de empresas que já tinham mais dificuldade de acessar crédito. Tem a gestão mais deficitária, dificuldade de demonstração de balanços, muita informalidade nas suas relações. Então, já é um grupo mais vulnerável. O governo federal lançou uma série de medidas, como a prorrogação de pagamento de parcelas das dívidas
de linhas do BNDES, e os bancos comerciais também entraram nisso, né, adiando o pagamento em até 90 dias. Isso foi possibilitado por causa das medidas de aumento de liquidez que o Banco Central promoveu, e também criou linhas de financiamento da folha de pagamento, disponibilizando aí quase 40 bilhões de reais de recursos, mas essa foi uma linha que somente 1,5% foi acessado, tanto por micro como pequenas empresas, porque ela foi uma linha em que a empresa não podia demitir o funcionário que fosse financiado por essa linha de crédito. As empresas perderam aí um pouquinho da flexibilidade para a gestão da sua mão de obra, e a empresa tinha que ter a folha de pagamento processada pelo banco. Micro e pequenas normalmente não tem isso. Então, essa foi uma linha de crédito que não, embora tenha sido concedida com 85% de recursos do Tesouro e somente 15% dos bancos, foi uma linha de crédito que não deslanchou. E porque também o próprio governo federal deu uma outra opção na gestão da mão de obra de fazer a redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Então, muitas empresas optaram por essa medida ao invés do financiamento da folha. Então, as outras linhas que saíram não está chegando para as empresas, e o governo federal já entendeu que a única forma de fazer com que o crédito chegue com as empresas é ele colocando o próprio recurso. Os bancos não vão tomar esse risco agora. Nós temos reuniões frequentes com o Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego abriu um canal de diálogo com o setor produtivo, ouvindo o setor produtivo, e eu te falo que todas as reuniões que nós já participamos, que já ocorreram aproximadamente umas 13 reuniões, só de abril para cá, todo o setor produtivo tem reclamado do crédito. E o governo federal veio com a última, a esperançosa medida do PRONAMP, foi o Programa de Apoio, né, a Micro e Pequenas Empresas, que foi sancionado na segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com vetos. Esse programa, que tem de diferencial, é que o governo federal vai fazer a capitalização de 15,9 bilhões do Fundo Garantidor de Operações, e esse fundo vai garantir as operações de crédito das empresas, ou seja, reduz o risco do banco, né, como emprestador, como ofertante de crédito. Só que esse projeto, como ele foi vetado, ele volta agora para o Congresso, e para saber, né, qual que vai ser a avaliação do Congresso Nacional, vai ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Enquanto isso, o crédito continua não chegando para as empresas. Essa é uma dura realidade, e num momento em que a queda de receitas ela é enorme, eu mostrei isso aqui na minha apresentação, as perdas de faturamento dos setores de serviços, no comércio, né, na indústria, e também os custos fixos se mantêm, e se não se mantiverem, a alternativa vai ser diminuir custos de mão de obra e aí a demissão. Então, o crédito é fundamental nesse momento em que as empresas estão passando por essa situação, mas está aí com esse empossamento percepção de risco muito aumentada, e ao mesmo tempo com esse retrocesso aí no PRONAMP, que era a esperança para as micro e pequenas, e para setores, empresas empresas de porte mais elevado, também tem o Fundo Garantidor de Investimento com o mesmo propósito. Com a palavra, o senhor Rômulo Paes de Souza, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. A questão dos cortes de bolsa, ele, obviamente, faz parte de um aspecto mais amplo que envolve o desfinanciamento do setor público, que aconteceu no Brasil, vem acontecendo no Brasil e em outros países, nesta década, vinculadas às políticas de austeridade econômica que cresceram em termos de relevância enquanto política econômica para os países, principalmente após 2013.
Esse tipo de situação ele afeta simultaneamente a saúde, mas a educação, mas afeta também a saúde e afeta a ciência. Estudos sobre austeridade, que aconteceram em vários países da Europa, por exemplo, observaram como políticas de restrição ao financiamento do setor público, eles afetaram tanto na provisão de serviços, como na gestão dos serviços, como no monitoramento dos fenômenos de interesse, sejam da educação, sejam da saúde. Então, esse tipo de situação, ele fragiliza a atividade pública a partir de várias circunstâncias que envolvem precarização do trabalho, redução, na verdade, da jornada de trabalho, incluindo a jornada de trabalho de cientistas, em função da ausência de financiamento, fechamento de unidades e perda de qualidade na provisão desse tipo de serviços. Esse foi um fenômeno importante. É curioso que quando, então, portanto, nós encontramos a pandemia, ela nos encontra, países como o Brasil e outros países, muito enfraquecidos em função dessas políticas que restringiram de sobremaneira o investimento público. E no caso brasileiro, houve uma restrição, inclusive, da capacidade de investimento em ciência e tecnologia. Então, é curioso que o professor Nair chamou a atenção há pouco, eu queria recordar isso, que a pandemia ela evidencia a necessidade de termos capacidade de responder uma crise desse tamanho, tanto pelo setor saúde quanto pela produção científica. As perguntas que se fazem, que são feitas e a vacina? E o medicamento? E quais as estratégias de monitoramento? E tudo isso é ciência, tudo isso é tecnologia. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um decréscimo de investimento nessas áreas. Então, portanto, a questão que fica é o que acontece depois da pandemia? Em algum momento ela passará. Obviamente, a partir da produção de conhecimento, a conversão desse conhecimento em tecnologia e a possibilidade, portanto, de tratarmos ou imunizarmos ou fazermos as duas coisas em relação à população do planeta todo. A pergunta é, continuaremos esse caminho do desinvestimento da educação, da saúde, da ciência, ou nós faremos uma realocação de recursos que privilegiará estas áreas em detrimento, obviamente, de um outro tipo de investimento. Então, essa pergunta ela precisa ser feita para todos. Não é apenas uma decisão do Estado, é uma decisão também, obviamente, do consumidor, do eleitor, do cidadão no sentido mais geral. Então, nós temos este momento e a pandemia, de uma certa forma, nos coloca todos diante do espelho para respondermos qual é o lugar do Estado, qual é o lugar do investimento público, qual é o lugar desta alocação de recursos neste mundo onde crises desse tamanho podem se repetir. Vejam que a possibilidade de determinados vírus saltarem a barreira de espécie e termos outras pandemias, já tivemos várias nesses últimos 20 anos, eles podem se colocar novamente. Então, a pergunta é como nós estaremos neste momento? No ano passado, foi feito um ranking de quais os países que estariam em melhores condições sanitárias para responder crises emergenciais na área da saúde. Em primeiro lugar esteve, sem surpresa, os Estados Unidos, em segundo lugar, o Reino Unido. Então, veja o que aconteceu. Este ano, esses dois países, apesar de contarem com muita competência agregada, estão enfrentando situações muito diversas, por causa das dificuldades em responder de forma adequada, de mobilizarem de forma adequada os recursos que dispõem para enfrentar a pandemia. O que implica para nós é que a gestão conta. A capacidade de resposta de forma adequada conta também. Então, portanto, nós precisamos repensar os nossos modelos, nossos padrões de decisão diante de fenômenos desse porte. A questão das informações, o importante, em primeiro lugar, é ter consistência na escolha dos modelos. Existem subnotificações em relação ao número de casos, em relação ao número de óbitos também, no mundo todo. No Brasil, é particularmente
mais importante, porque nós temos já uma competência agregada em relação a isso. Então, nós poderíamos estar melhores. Entretanto, é possível fazer estimativas, como estamos fazendo, em relação a isso. Agora, é importante que nós sigamos um padrão, porque se nós não seguirmos este padrão, não conseguirmos fazer estimativas convincentes, as pessoas também não vão entender qual o seu lugar nessa pandemia, porque a responsabilidade é do Estado, mas ela é também do cidadão, ela é também dos vários atores, sejam eles da atividade econômica, do meio cultural, religiosos, e os atores em geral, né, animadores culturais, por exemplo, agirem de uma forma coordenada. Então, portanto, é preciso que as informações elas tenham um padrão e as estimativas que possamos fazer a partir das informações, ainda que elas contenham subnotificação, elas mantenham uma regularidade, mantenham uma coerência, mantenham uma consistência. Em relação aos testes rápidos, nós temos tido muitos problemas em relação aos testes rápidos. Vejam, o que acontece é que muitos destes testes que estão disponíveis no mercado são de má qualidade. Muitos. Os laboratórios privados têm testado e alguns já se observou que eles não chegam a ter uma sensibilidade, isso é, a capacidade de identificar quem é corretamente infectado, ela é inferior a 30%. Um segundo problema é a disponibilidade dos equipamentos necessários para esse tipo de exame, como, por exemplo, aquilo que parece um cotonete grande para poder fazer a colheita. E fazemos, no caso, essa colheita da saliva, que é importante para que a gente entenda como isso funciona. Notem que há uma falta disso no mercado, há também a questão da forma de colher o exame e, por fim, problemas envolvendo o laboratório. Agora, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos plena capacidade de fazer isso. E ainda, nesse sentido, nós estamos com uma defasagem em relação a isso. E, por fim, eu queria alertar que existem determinados paradoxos desta pandemia. Paradoxos em relação à necessidade de um Estado forte, um Estado capaz de responder a uma crise desse tamanho e, ao mesmo tempo, um momento de fragilização desse mesmo Estado. Um paradoxo em relação à necessidade de uma articulação internacional para o enfrentamento disso e um momento onde os países têm muita desconfiança entre os outros e uma desconfiança no interior desses países. Mas nós precisamos, na verdade, justamente confiar, ser solidário, ser altruísta e, portanto, acreditar nas pessoas, nas instituições e nos países. E, por fim, também um paradoxo em relação à necessidade de encontrar uma saída que seja adequada num momento tão complexo para, sobretudo, a América Latina, onde nós estamos num isolamento social que vamos precisar manter em função das nossas dificuldades, mas estando fazendo esse isolamento com muita heterogeneidade, exatamente como os senhores acabam de alertar. Enquanto nós temos municípios fechando barreira, outros municípios desconhecendo uma regra qualquer de isolamento social. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o doutor Unaíto Pinambás, professor da UFMG. Obrigado, deputado Cleito, pelas perguntas, né? Então, começar pela mais simples, se é que ela é mais simples, é o pico, né? Quando vai ser o pico? A gente não sabe quando vai ser o pico exatamente. A nossa esperança, que a gente tinha uma esperança que pelo menos em Belo Horizonte esse pico não acontecesse, ou se ele acontecesse, não fosse um pico, fosse uma coisa mais achatada, né, o tal do achatamento da curva. E mais, a gente estava com esperança também, né, com as medidas que foram tomadas, que esse pico não seria um pico, seria um nível, né, um nível endêmico de casos ao longo dos meses, né? A gente acha que, pelo cenário atual, que foi falado aqui, questão da pressão, né, desse vírus chegando assim, pelo sul, pela zona da mata, aí, Juiz de Fora, a gente calcula que pode acontecer um pico em Minas Gerais, a partir do final de junho, início de julho. E a gente aqui em Belo Horizonte, né, como a gente estava falando, eu acho que a população, a gente teve essa vantagem de ser, né, um único, mais uma repetindo, né, o último país onde a doença chegou, o último continente onde a doença chegou. Nós nos preparamos, pelo menos né, a cidade de Belo Horizonte, o SUS BH,
Lembrando que o SUS BH é uma construção que já vem de longa data, né? É um SUS, talvez o melhor SUS de capital do Brasil é o SUS BH. Ele é muito bem estruturado, a atenção primária é extremamente competente, os técnicos da atenção da Secretaria de Saúde extremamente competentes. Então, a gente conta com esse know-how, conta com esse conhecimento que nós adquirimos, né, das pesquisas que foram acontecendo. E esse instrumento que nós estamos utilizando, né, já tem um tempo, que todo mundo está utilizando, é verdade, que é a máscara, né, essa campanha do uso da máscara, que foi doado mais de 2 milhões de máscaras para a população mais vulnerável, a gente acha que pode impactar, assim, na transmissão da doença, e a saída poderia ser também um parâmetro para mais segurança. Claro que a saída do isolamento, a gente que é da área de saúde, um pouco, né, transita na saúde pública, infectologista, eu só poderia sair quando tivesse uma vacina, né? Mas isso é impraticável. Então, com essas métricas que nós estamos usando, o R0, leito de CTI, leito de enfermaria, e a gente hoje tem uma margem de manobra que nos permita, né, colocar o pé para fora e voltar, se for necessário. Então, acho que essa tentativa agora, que talvez a gente consiga, não sei se Belo Horizonte vai fazer isso a partir de semana que vem, a partir do dia 25, é colocar o pé para fora, olhar como é que está o ambiente, né? E, lógico, monitorar os nossos casos de síndrome respiratória grave, a síndrome gripal, ver essa pesquisa que já está sendo feita de incidência sorológica e avaliar a cada dia se a gente pode continuar nessa flexibilização ou vamos ter que recuar, né? Isso a gente pode, muito provavelmente, já falei aqui, deputado Cleiton, que talvez a gente vá e volta, vai ser uma coisa de gangorra, vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, e assim vai ser sucessivamente até a gente ter, repetindo, uma vacina ou quem sabe um antiviral barato, fácil, por via oral, né, e potente, né, para poder mudar o curso da epidemia. Então, eu acho que é isso, acho que eu respondi, só voltando à questão do pico, a gente não tem ideia, esse pico era para ser em abril, né, eu acho que, só repetindo mais uma vez, essa postura nossa em Belo Horizonte de fazer o isolamento, ele postergou esse pico, foi muito bom esses 2 meses, repetindo mais uma vez, para quem não ouviu no início, esses 2 meses que nós ganhamos aqui em Belo Horizonte, foi extremamente importante para nós, né? A equipe, eu repito, a equipe de CTI principalmente, ela aprender, né, com os novos dados da ciência sobre como abordar melhor esses pacientes num quadro mais grave. Espero ter respondido para o senhor. Agradeço, presidente, desculpe por me alongar, mas acho que a contribuição de um médico como o Dr. Glayton Franco para também aprimorar as nossas perguntas foram importantes nesse momento. E quero reiterar, viva o SUS, viva a ciência e viva as nossas instituições públicas.